Sejam muito bem-vindos, meus amigos, aqui no Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Mais uma vez que a gente abre nossas câmeras e microfones para bater um papo sobre cultura, sobre arte, sobre, como eu digo, Jéssica, as coisas que fazem as pessoas melhores. Porque se tem uma coisa que faz das pessoas melhores, são os relacionamentos. E não tem nada como bater papo com arte, sobre cultura, para a gente conhecer pessoas. Então eu quero começar esse nosso bate-papo te conhecendo. Eu quero saber quem é Jéssica Chagas, por Jéssica Chagas. Olá, tudo bom? Prazer, Sérgio, estar aqui com você, conversar, bater um papinho, falar um pouco sobre mim, sobre a carreira, sobre os meus livros. Jéssica Chagas por Jéssica Chagas. Olha, vamos ver. Oi? Vamos ver. Vamos ver. Eu sou baiana, sou soteropolitana. Que delícia. Oh, maravilha, coisa boa. Moro aqui em São Paulo há uns 7 anos, mais ou menos. Por que veio para São Paulo, baiana? Me conte, por que veio para São Paulo? Trabalho. Ah, tá bom. Continua. Eu vim para cá trabalho, eu e meu marido, há uns 7 anos, mais ou menos. E aí, na época, eu sou jornalista, né, de formação. Ah, coleguinha, maravilha. Trabalhei com marketing digital e redes sociais por, sei lá, quase 10 anos. Uhum. E aí, vim pra cá, trabalhei muito tempo em agência, trabalhei nessa parte de mídias, de redes sociais e tudo mais. E aí, durante a pandemia, 2021 já, eu comecei a escrever ficção. Porque, enfim, né, sendo jornalista, trabalhando com marketing, com redes sociais e tudo mais, a gente sempre tá escrevendo, né? Claro. A ficção é muito diferente, a escrita. E acho que, como todo mundo no meio da pandemia, eu fiz muito de tudo, sem sair de casa. Então, eu vi filme demais, eu assisti série demais, e eu li demais. Eu voltei a ler numa proporção que eu não lia, acho que eu nunca tinha lido nessa proporção tão grande. Eu sempre gostei de ler, sempre. Assim, meu pai sempre foi de ler muito. Então, eu e meu irmão, a gente sempre estava lendo. É bom isso, né? É uma Sempre delícia tinha. quando a gente vem numa família que incentiva a leitura, né? Nossa, isso é maravilhoso. E é legal porque você vai fazendo uma transição, sabe, gradativa de lendo. Você vai lendo livro infantil e aí vai passando, vai mudando o tipo de livro e aí é até legal, porque quando você entra na Eu até faculdade, hoje gosto de livro infantil, tá? Até hoje eu adoro. Nossa, você sabe que eu estava pensando outro dia desse, que eu tinha vontade de ler de novo uma série de Pedro Bandeira chamada Os Caras, que eu li quando eu tinha acho que 12 anos. Até hoje eu lembro assim, dos personagens. Eu lembro que eu achava fantástico, adorava. Enfim, aí na pandemia eu comecei a ler bastante. E aí eu li de tudo. E de fato eu leio de tudo. A escrita me prendendo, eu vou embora. Nossa, que legal. Adoro. E aí eu comecei a ler muito, só que uma coisa começou a me incomodar bastante. Eu comecei a ficar muito incomodada com a quantidade de protagonistas femininas que eu lia, na verdade, né? E que estavam muito sempre numa posição de submissão, de inferiorização. Sempre a pobre donzela, coitada, desprotegida. Sabe? E aí eu comecei a ver alguns livros que tinham um pouco essa linha e isso começou a me incomodar. E aí, a curiosidade acho que vem do jornalista. Não é possível. E aí eu começava a ler mais e procurava mais. Eu falava, sabe aquele sentimento? Eu não tô achando que eu quero ler? Aí, um belo dia, eu falei, quer saber? Eu vou escrever. Eu vou criar essa protagonista que eu não tô achando em lugar nenhum. Tá. E aí, eu sentei, juro pra você, sem pretensão nenhuma. Eu pensei, só quem vai ler isso, eu mesma. Acabou. E aí eu sentei e comecei a escrever Lily, que é a protagonista do meu primeiro livro, que se chama Herdeira, Entre Sangue e Mentiras. E aí, Lily, o livro, de um modo geral, Lily, eu sou apaixonada por ela porque Lily me tornou escritora. Que bom. Lily me transformou em escritora. Eu me tornei escritora enquanto eu construía Lily.
comecei a escrever o livro, e aí algumas cenas eu gostava demais, e começava aquela coisa, sou eu que tô gostando porque eu tô lendo, aí Ou meu tá bom leitor mesmo, beta, né? Ou será que tá bom de verdade? tá bom de verdade ou sou eu que tô achando que tá bom? E aí eu dei pro meu primeiro leitor beta, que é meu marido, e é até hoje, tá? Eu atrapalho todos os livros que ele tá lendo. Coitado. Quando eu termino Tadinho. um livro, eu mando pra ele. Aí ele para o livro que ele tá lendo, e aí vai ler o meu. E você fica E cobrando. Você fica cobrando. E aí, já leu? O que você tá tudo. achando? Coitadinho. Eu Coitadinho. compro, é a coisa da intimidade. A pessoa tá ali, o leitor beta, fica ali no tempo. É, não é isso que eu falo. Dar intimidade é um saco. Não pode dar intimidade. Né? Alguém falou uma vez, dê dinheiro, mas não dê intimidade. É verdade, é verdade. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te interromper fazer uma pergunta. Pode interromper. Jornalista é assim, tá? Jornalista a gente vai fazendo pelo tempo todo. Você falou que você se apaixonou pela Lily, que foi a tua. Ela tá só no teu primeiro livro ou ela voltou em algum outro? Voltou. Ah, que show. Lily Shelby, na Herdeira, ela é uma mulher muito forte. Ela é uma mulher forte, que sabe exatamente o que ela quer e não mede nenhum tipo de esforço para conseguir o que ela quer, o que ela acredita que ela merece. O livro, ele fala muito sobre machismo. O pano de fundo do livro é o machismo. Por quê? Porque me incomodou muito não encontrar essa protagonista que ela fosse autossuficiente em um mundo que ela comandasse, o que ela quisesse comandar. E aí eu acabei inserindo Lily em um universo de máfia. Eu dei uma descolada um pouco assim do machismo da nossa realidade, nosso cotidiano. E aí entrou, Lily foi construindo um universo de máfia. Ela é herdeira da máfia. Só que ela Olha não só. pode. Voltou. Estamos aqui porque não tá travado. Estamos aqui, estamos aqui. Lily, ela é herdeira da máfia. Só Que que é ela um não. ambiente extremamente masculino, hein? Que a gente, se for pensar, a máfia é Exatamente. extremamente patriarcal, masculino. Mulher é aquela coisa, Exato. aquele objeto, vamos dizer assim. Pelo menos Exatamente. a máfia italiana, né? Eu não E, conheço. e dentro desse universo dela, ela não pode assumir. Por quê? Porque ela é mulher. Só que ela é altamente preparada para isso. Ela se preparou por anos para isso. E aí ela resolve. Ela ficou muito tempo longe de casa, longe da família, do pai, dos tios. E ela resolve voltar para peitar a família e dizer: não, eu não sou sua única filha, eu não sou sua herdeira, então esse lugar é meu. Essa cadeira é minha. E eu quero a minha cadeira. E aí se desenvolve a herdeira. Entre sangue e mentiras. E é Lily batendo de frente com o pai, com os tios, com toda a estrutura machista que ela está inserida para ser a nova chefe da máfia. E aí eu não vou dar muitos spoilers, mas o livro ele termina, tem início, meio e fim, e ia acabar por aí. Eu terminei e acabei, meu marido leu, adorou, falou, cara, por que você não publica? Dei para meu irmão ler, e meu irmão falou, publica. E aí eu virei autor independente, publicando na Amazon o e-book. E foi assim que minha carreira acabou meio que virando. Tá. Depois da herdeira com Lily, nasceu Nascida nas Sombras, que também conta a história de Lily, fala como essa mulher tão imbatível, incrível, poderosona se tornou isso tudo, porque ninguém. Tá, você voltou no tempo e contou a história Isso. dela. Como ela se tornou essa pessoa, essa mulher tão poderosa, que ninguém nessa cena. Vamos combinar que até para um personagem. Tá, bom. E aí Isso vai voltou. virar filme qualquer dia, menina. A cena vai vender pra Globo esse negócio, vai virar filme. Olha, Viu? adoraria. Porque quando eu terminei de ler, assim, eu fiz artes marciais por muito tempo. Então, o livro ele tem muita cena de ação. E são cenas que ficaram, modéstia à parte, ficaram muito boas. Ficaram muito Gente, visuais. gente, eu quero ressaltar uma coisa. Isso que a Jéssica acabou de falar. Ela olhou para a obra dela e ela gostou. É isso que vocês que estão querendo escrever um livro, que estão querendo escrever uma música, compor uma música, que estão querendo pintar um quadro, que estão querendo, sei lá, encenar uma peça de teatro. É isso que vocês precisam ter.
Isso não é soberba, isso não é errado, isso é necessário. Se você não for o seu fã número 1, se você não olhar para aquilo que você produziu e falar, isso tá bom pra... E aí solta aquele palavrão que eu não posso. A Jéssica pode, eu não posso. Isso tá bom pra burro. Não vale a pena. É isso que vocês têm que sentir pela obra de vocês. Vocês têm que olhar e falar, meu Deus do céu, isso está fantástico. Nunca ninguém na história fez algo tão bom como isso. Fizeram, mas para você tem que ser o melhor de todos. Fantástico, Jéssica, perfeito. E você tá certo, sabe? Eu vejo muita gente com medo, e eu senti medo antes de publicar, porque eu não me considerava escritora. E dá um receio, mas é o risco. Várias pessoas falam comigo às vezes, nossa, eu morro de vontade de escrever. Eu olho para ela e digo, então, escreva. Mas se não ficar bom, você melhora depois. Gente. Acabou. Se você terminar e ver que não era o que você queria, você continua e vai melhorando. Pelo menos você fez. Pelo menos você fez. Se permita fazer as coisas. E vai chegar um dia que você vai olhar e falar, gente, isso tá fantástico. Por aí. E é isso. Eu acho que é isso que vale na vida, sabe? E aí, eu achei que eu tinha encerrado Lily com a Herdeira e Nascida nas Sombras. Só que aí, fico muito feliz em falar isso, mas as pessoas que foram lendo o livro, Lily foi me surpreendeu muito. Em um mês, tinham 300 mil páginas lidas na Amazon. Com a Herdeira. Menina, caiu. Sabia... Voltou. Depois você... Voltou. Depois a técnica corta, relaxa. Simbora. Eu não sabia nem o que pensar sobre isso. E aí eu comecei a falar, nossa, talvez eu escreva legal. Sabe aquela insegurança que a gente tem? E aí as pessoas começaram a me pedir. Nossa, eu queria tanto uma continuação da Herdeira, uma continuação direta, sabe, em linha temporal, porque a Herdeira ela tem uma pitada de romance. Tem ali um romance que começa a se desenhar, mas que não dá muito certo, tem umas coisas assim. E aí todo mundo começou a me pedir. Eu quero uma continuação, eu queria uma continuação. Você podia escrever uma continuação, Tinha uma seguidora mesmo, que já li o livro várias vezes, que ela chegava assim pra mim, direto, uma vez por mês. Oi, nunca te pedi nada. Faz uma continuação? Que bonitinha. E aí eu comecei a falar, cara, quer saber? Na minha mente meio que existia essa continuação. Mas eu não tinha intenção de escrever. E aí eu falei, olha, eu vou escrever esse livro. Eu acho que Lily merece, o resto dos personagens merecem. E aí, quem gostou, acho que merece. E eu escrevi. E aí nasceu a Queda da Rainha. Você merece ter isso. Assim. E aí eu falei, quer saber? Nasceu a Queda da Rainha. Então Lily, essa protagonista toda poderosona, incrível, ela está ambientada em 3 livros. Todos dentro do mesmo universo. Que é a Herdeira. Uma sequência direta de leitura. A Queda da Rainha. E aí, Nascida nas Sombras, ela volta no tempo. Então, o leitor vê como foi toda essa construção dela. Mas eu adianto que no finalzinho, as últimas páginas trazem meio que uma surpresa para quem lê os dois. Tá. E um plus desse futuro, de quem viu tudo. E aí se encerra a Lily. Tá. E quando eu encerrei Lily, quando eu terminei de escrever A Queda da Rainha, já em 2000 eu lancei A Queda da Rainha, se eu não me engano, gente, desculpa, eu sou ruim com datas. A gente é jornalista, a gente gosta de palavra, não de número, minha amiga. Desculpa, número pra gente é dispensável. Não trabalhamos com números. Não, mas, se eu não me engano, eu publiquei A Queda da Rainha em março de 2023. E foi quando eu virei a chave total da minha carreira. Eu parei de trabalhar com toda a parte de marketing, de redes sociais e qualquer coisa atrelada a jornalismo e entrei de cabeça e passei a responder, melhor dizendo, quando me perguntavam, nossa, você faz o quê? Aquela conversa, conhecendo alguém. Sou escritora. Foi a partir daí que passou, eu entendi que eu, de fato, agora era escritora. E coitado do maridão, agora olhou isso e falou, agora que eu não vou ler mais nada mesmo, agora que ela só vai escrever, eu tô perdido. O pior que é por aí. O pior que ele é, eu tenho que admitir. Por acaso o nome dele é Sérgio também. Que maravilha. E ele nossa, ele lê assim com prazer. Briga comigo e dá os melhores feedbacks. Eu sempre gosto de contar que as pessoas acham que, mas tá perto. Nossa. Às vezes são os piores.
Às vezes são os piores, são os mais críticos. Não, e é bom, sabe? Porque tem aquela intimidade certa para falar o que a gente precisa ouvir. Eu lembro que Se for falar assim, não tá bom, isso aqui está uma porcaria, ele vai te falar. Ele Nunca deve ter fez isso num falado, nunca capítulo deve ter meu. falado, né? Nunca deve ter Não, falado. ele fez isso. Nascido nas Sombras, teve um capítulo que ele leu, ele terminou o livro e falou, cara, eu gostei muito. Mas esse capítulo aqui, ele tá fazendo o que no livro? Adorei ele, gostei do Sérgio. Eu fiquei, na hora, fiquei assim, eu falei, mas eu achei ele tão importante. Ele falou, esse negócio tá sobrando aí. E enfim. E você tirou o capítulo ou não? Reformulei o capítulo inteiro, praticamente sumiu. Tá. Não, eu acho que quando a gente pede um feedback, quem pergunta quer ouvir. Exatamente. E aí, enfim, fechei o universo de livro. E aí, eu sempre tenho muitas ideias. Fechou mesmo ou ela tá só num cantinho do coração esperando ser ressuscitada? Olha. Tá bom, continua a tua história, continua, tá bom, não perguntei nada. Nesse momento eu acho que ela fechou. Tá bom. Mas, enfim, o cantinho do coração dela é cativo, então. Tá. Crianças que quiserem pedir a volta de Lili, por favor, no final ela vai dar o Instagram dela, tá bom? Socorro! Mas aí, sempre tenho várias ideias, tenho um caderno enorme que eu vou anotando todas que vão surgindo. E eu tava pensando em escrever uma ideia que eu tinha tido de um romancezinho legal, uma coisa que saísse dessa máfia, dessa coisa mais com a violência um pouco gráfica que tem no livro, de fato. Só que aí, Sérgio, aconteceu um inesperado. E foi a história de como eu morri. E a história de como eu morri... Morreu o nome do livro, tá, gente? Isso aqui, apesar de eu ser um bandista, não é um canal espírita, não esqueça. Não é, eu estou aqui, tá? Não morri, ela está encarnada dando entrevista, exatamente. Não é? E aí, eu estava em casa, o projeto em mente era outro, de outro livro, de outra história. Só que eu estava em casa e eu comecei a ouvir uma gritaria na rua. E aí eu fui ver, porque sim, sou curiosa. Jornalista, minha amiga. Fui ver o que é que estava. Onde vem este grito? E aí eu cheguei na minha varanda e a gritaria estava super alta e, infelizmente, eu vi um homem agredindo uma mulher dentro do carro. Ele estava sufocando a mulher dentro do carro e as pessoas foram para cima dele. Duas pessoas estavam na rua, um trabalha aqui no meu prédio e o outro estava um entregador passando na rua e tiraram ele de cima dela. E você na varanda? Eu estava na varanda. Ela nunca praguejei tanto contra o jardim do meu prédio que me impediu de ver 100% o que estava acontecendo. O que é que essa árvore está fazendo aí? Pô, só está atrapalhando? Tadinha. Isso. E aí as pessoas gritando de outras varandas, chamei a polícia! E o pouco que eu consegui ver ela de longe, ela estava super abalada, claro. E esse cara ali gritava, não faz isso, pra ela, ajoelhado, como se ela tivesse feito algo. Como se a culpa fosse dela. Como se ela... Que ela tivesse feito. Que ela tivesse feito algo. Que ela tivesse feito algo. Gente, dá licença. Pô, você está sufocando as pessoas que fazem algo com você. Sabe, não é agressão à mulher. Gente, dá licença. A pessoa pode ter feito uma coisa impensada, pode ter feito um erro brutal. Você vai partir para cima? Nós estamos onde? Eu adoro histórias de vikings, da época medieval. Adoro, acho maravilhoso. Porém, passou, né? Pois é, sabe? Não na vida real, sabe? Não na realidade. E mexeu muito comigo. Eu me vi paralisada. A gente sabe, quando a gente pensa em situações extremas na vida, quem tem a mente um pouco mais fértil sempre pensa como vai agir e tudo mais. Eu nunca imaginei que eu fosse paralisar. Eu nunca tinha presenciado uma agressão contra a mulher. Eu nunca tinha visto algo tão de perto, sabe? Foi muito chocante. Eu fiquei sem ação, aquilo me angustiou, me apertou o peito, sabe? Mexe, né? Mexe com a gente. Mexe mais. E a polícia chegou alguém que era tia dela, pelo que eu entendi, da gritaria, pra vocês terem ideia do nível da gritaria. Eu moro no 8º andar. Nossa. Então, assim. E aí,
eu só vi essa mulher encolhida, sabe? No canteirinho de um dos prédios. E a tia veio, abraçou ela, a polícia chegou, e aí eu não consegui mais saber o que aconteceu. Obviamente. E, em tese, eu ia voltar para minha casa, sair da minha varanda e seguir a minha vida. Segue a sua vida. Só que isso ficou na minha cabeça. E ficou, e mais do que ficar, o que ficou na minha mente não foi exatamente, nossa, por que isso aconteceu? Como era a relação deles? O que ficou preso na minha mente foi o que aconteceu com essa mulher depois. E isso ficou, e aí eu me distraía, esquecia, mas voltava. E aí eu resolvi sentar. Falei, olha, eu nunca vou saber, de fato, o que aconteceu com essa mulher. Sim. Como a gente não sabe o que acontece com milhares de vítimas de agressões. Mas, o que eu gostaria que tivesse acontecido com essa mulher depois disso? Tá. Então, a história de Como Eu Morri, que conta a história de Letícia, que é a minha protagonista, o livro ele narra o que, no fundo, eu gostaria que tivesse acontecido com essa mulher. Você queria que ele tivesse matado a mulher? Jéssica do céu. Não, depois da polícia. A gente vai pro pós-polícia chegou. O que eu gostaria que tivesse acontecido daquele momento em diante, sabe? Uhum. E aí vai se desenrolando. Foi assim que eu construí Letícia. E a história, o livro A História de Como Eu Morri, ele começa a partir dessa agressão. Tá. Da agressão em diante. Por isso que eu falo que é um livro mais sobre uma superação, uma redescoberta dela, sabe? É ela tentando se reencontrar depois de tudo isso que aconteceu. Depois das decisões que ela tomou, decisões super difíceis, de toda a carga que ela tinha por trás, de tudo isso, ela tentando se perguntar e descobrir, encontrar essa resposta de quem ela é depois de tudo isso, acima de tudo isso. A vontade dela de ser livre, de se sentir livre, novamente, de sair desse relacionamento. Porque é uma coisa que, obviamente, eu acho que aconteceu uma coisa dessas com uma pessoa, e o título é fantástico por causa disso. Você é um renascimento. É um renascimento, sem dúvida alguma. Você teve ali, independente se teve o risco ou não teve risco, obviamente teve, mas o que você vai fazer a partir daquele momento? Você vai ser a mesma pessoa? Às vezes você pode até falar, poxa, eu provoquei isso. Claro, uma situação dessas não deve acontecer. Mas assim, poxa vida, eu provoquei. Eu fiz uma coisa tão errada, mas tão errada que olha o que aconteceu. Não se justifica. Mas vamos renascer, eu não vou mais errar daquela forma, eu estou com uma nova oportunidade. Eu acho que por isso que o título é tão fantástico. Sabe? É um renascimento. Poderia ser a história de como eu renasci, mas eu acho que o corte, a morte nessas horas, o significado morte que você deu foi fantástico. E é um pouco assim, porque o que eu tentei fazer com Letícia, Sérgio, foi dar um pouquinho da voz que falta para tantas e tantas e tantas mulheres que são vítimas de agressão, de violência doméstica. Parece brincadeira, né, Jéssica? Parece brincadeira. A gente está em 2024, todo mundo falando de uma evolução que vai ter do planeta, da humanidade, blá, 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 blá. Eu também acredito que vai ter. Mas a gente ainda presencia da sua varanda cenas como essa. E que precisam ser relatadas. Não podem ficar esquecidas. Não pode. Aconteceu, pô, que pena. Não. Sabe, relatar, contar, faz parte da construção de um novo momento. Sim, e é muito natural, e infelizmente é natural, sabe? Eu conversei com o delegado da Delegacia da Mulher do Piauí, que me ajuda a entender um pouco como é que funciona, com o pessoal do grupo de apoio do Fala Mulher. Li inúmeros artigos, a gente vai se aprofundando todo dia. no tema. Não é uma coisa que acontece esporadicamente, é todo dia. É constante. E o mais triste disso tudo é que uma coisa que é constante também é o sentimento dessas mulheres de que, de alguma maneira, elas são culpadas por terem sido agredidas. Que, de alguma maneira, o erro foi delas, que elas não fizeram o suficiente pelo relacionamento. Não. Só que, no entanto, assim,
Você está dentro de um ciclo da violência. E vem Exatamente. muito. E é muito difícil sair. Sair do ciclo da violência é muito complexo. E esse é um ponto também que eu tentei trazer um livro que eu nunca tinha. Eu não estou inserida dentro do universo. E eu sei que muita gente que lê o livro também não está. Então, a gente, Mas quando está de não fora pode de pôr uma uma venda nos olhos, né? Não pode pôr a venda nos olhos. Exato. A gente não pode nem se vendar. E é muito complicado a gente evitar. Às vezes a gente não consegue evitar o julgamento. Então, o que eu tentei trazer para esse livro foi trazer um pouquinho de, ok, você não é vítima de violência doméstica, nunca foi, também não é um agressor, nunca agrediu. Que maravilha. De verdade, fico muito feliz e gostaria que todos pudessem estar nessa posição, homens e mulheres. Mas nem todos estão. Então, que tipo de empatia a gente pode ter para quem está numa realidade que é diferente da nossa? Às vezes, é um simples não julgar. Ah, mas pelo amor de Deus, ela voltou pro marido que bate nela. O que está por trás dessa volta? Às vezes é uma dependência financeira que é gigantesca. Às vezes são ameaças de morte. Sim. Às vezes é uma dependência emocional, porque a violência, quando a gente fala em ciclo, é um ciclo de verdade, gente. Nunca é o tempo inteiro agressivo. Você tem um aumento, um ciclo. Você pensa assim, é Mas um ele é aumento uma de boa tensão. pessoa. Mas ele normalmente é uma boa pessoa. Gente, não interessa se normalmente uma vez que aconteceu é o suficiente. Mas E é fui eu que interessante. errei. Fui eu que errei. Eu que fiz isso, eu que. Ok. Não estou dizendo que você não tem errado. Você errou. O que de Mas forma justifica. alguma não justifica, não é motivo. E não, assim, você errou, senta e conversa. Quem nunca errou? Eu já errei, você já errou, o Serjão aí já deve ter errado. Quantas e quantas vezes devemos ter errado? Senta, conversa, esclarece a situação, entenda o que foi o erro e segue a vida. Agora, não. Errou, então, tá. Então, só porque nasceu mulher, pode apanhar. Só porque nasceu negro, pode apanhar. Só porque é homossexual, pode apanhar. Só porque é um bandista, pode apanhar. Não pode. Não pode. Por mais que tenha cometido algum erro, e erro cometemos todos, várias vezes por dia até. Senta, conversa, entenda. Não é violência, não é nada além de conversa que vai resolver o problema. Pois é. E, assim, e é legal você falando, mas ele é um cara super legal. Carlos, que é o marido de Letícia, ele parece um marido normal. Então, assim, da porta pra fora, os pais dela adoram Carlos. Todo mundo acha Carlos incrível. E se contar que ele bate, duvidam. Você tá louco? Não, o Carlos? Não. Tá falando de Então, outro. assim, pois é, e é complexo, porque muitas vezes a violência tá tão intrincada ali, que não é só física, tá? Porque a gente tá falando muito de agressão física. Não. Mas, pô, a violência, o que foi muito interessante quando conversando com delegacia e grupo de apoio, eu entender que boa parte da violência, ela é emocional, cara. Emocional e moral. E é muito forte isso. Então, assim, Letícia, ela passa por mais de um tipo de violência, não é só agressão física. E aí, no livro, a agressão acontece no início e vai seguindo. E ela, aos poucos, ela vai prestando atenção nela, nesse processo, e vai lembrando algumas coisas. Então, você lendo, você vai vendo, nossa, ele era assim, e aí ele mudou, os sinais estavam ali pincelados, e a maneira como ele vai envolvendo ela para prender ela naquilo. E sempre tem, todo mundo tem questões por trás disso. Às vezes a pessoa vem de uma estrutura familiar que é agressiva e é tóxica e é violenta. Então ela viu perpetuando aquilo com o avô, com o pai, com o tio, com o primo, com o irmão. E ela acha que aquilo é normal. Jéssica, deixa eu te perguntar uma coisa. Você demonstra ser uma pessoa emotiva, uma pessoa que gosta de expressar emoções. Você se chocou com o teu livro, com alguma parte do teu livro? Você se emocionou com alguma parte do teu livro? Você falou, nossa, que parte pesada, como que eu fiz isso? Você assim, sendo crua com vocês, eu não me emocionei em algumas partes do livro.
Eu terminei de escrever o livro, eu estava em frangalhos. Olha só, gente, imaginei. Mas assim, eu fiquei num estado que eu digo que foi terapia, de verdade, porque eu cheguei num ponto, eu escrevi o livro escrito em primeira pessoa. Então, daí, Você eu se tive que coloca. virar Letícia. Então, eu tive que, mesmo que não fosse uma dor minha, eu tive que sentir essa dor ao Sentir. máximo. Sim, sim. Se eu pudesse ler e sentir o que eu estava sentindo. Então, foi denso, foi super pesado para mim. Às vezes eu me pegava assim, final de semana, do nada assistindo uma série, triste. Eu chorava. E aí, meu marido olhava, mas você tá bem? Aquela coisa toda. Eu falava, cara, bem eu não tô, mas eu também não sei o que eu tenho. Você tinha Letícia. Você tinha Eu uma tinha Letícia dentro de Letícia. você. Eu tinha Coitado do céu. Letícia. E você nunca olhou pro Sérgio e falou assim: eu te odeio, Carlos. Não, Ainda graças bem, a né? Deus não. Pelo menos Não, isso, né? Pelo menos isso. não. Ai, Porque, assim, acho que é um livro que tem menos de quem eu conheço na vida. E de uma certa forma isso é bom, porque as pessoas que eu conheço que estão perto de mim não tiveram esse peso de vivenciar isso, sabe? Mas mexeu muito. Mexeu assim. Outro dia, meu irmão leu o livro, terminou de ler, e aí ele me mandou um áudio, chateadíssimo comigo, dizendo: eu sabia que você ia me fazer chorar. olha só. Pelo amor de Deus. E aí eu falei: você tá em que parte? E aí ele falou: a parte que ele tava, e aí eu, curiosa, já tinha visto que eu tinha escrito o livro, peguei o livro e abri. E aí eu comecei a ler a parte que ele estava lendo. Eu comecei a chorar. E sim, respondendo bem objetivamente, eu sinto. Hoje em dia, mais. Passou. Eu fico assim, depois que eu finalizei o livro, publiquei, virei uma. Fui me despedindo dela. Mas mexeu muito. Eu não, acho que não. Escrevendo em primeira pessoa e sendo mulher, sabe? E tendo vindo de uma coisa que eu vi. Voltamos? Agora, diferente da Lili, a Letícia não volta mais, né? No outro Não, livro. não. Ela, ela teve começo, meio e fim e acabou. Ela E acabou. acabou. Tá bom. Eu tenho, eu tenho, eu Agora tenho você vai uma partir amiga para que outra. leu, uma das primeiras pessoas a ler o livro. E até hoje ela fica. Que continuação? Aí Não, esse não. Esse porque não. eu digo pra ela assim, eu falo, então, a pessoa aqui, por trás das páginas tem um escritor que é um ser humano. E esse ser humano não tem condições emocionais De fazer. de Não, fazer ela não. mais nada. Ela não. Ela Ela foi legal, foi ótimo, maravilhoso, porém, muito obrigado. tá Próximo. bom. E eu acho que a missão dela é cumprida, sabe? Ah, sim. É uma história que fecha bem. Tem o seu renascimento, é uma história que. É uma história pesada. É, porque narra algo que está na nossa realidade, que é triste e que é pesado. Mas não é uma história que está presa nisso e na agressão o tempo inteiro. É uma história que puxa o renascimento dela, a superação, a E redescoberta e a busca dela por liberdade. Então, eu quando terminei de escrever e li, eu muito um balanço assim. Eu leio bastante, porque eu sempre digo que eu escrevo, escritora, e a primeira leitura é leitora. Então, eu brinco que se eu lendo não gostar, é porque o negócio não ficou bom. Porque se meu lado leitora não curtiu, o lado escritora tem que melhorar ali o que tá fazendo. vai ter que melhorar esse negócio. Ah, show de bola. Menino, olha o tempo, pelo amor de Deus. A gente fica batendo papo aqui, o tempo voa. Só que eu quero. Não, mas eu tenho três perguntinhas ainda para te fazer. Por que você assina JC Lides? Por que não Jéssica Chagas? Olha, o JC vem uma abreviação do meu nome. Tá, tudo bem. E eu achei que ficaria mais único.
Tá, mas... Porque Jéssica Chagas, quando você coloca no Google, Tem aparece várias. mais de uma. Ah, E quando você coloca o J. J.C. Lides, Agora, eu nunca te confundiram em vez de J.C. Lides com J.C. Lides, uma escritora norte-americana nascida em Massachusetts. olha, não confundiram, mas vai que virou carreira internacional. Já faço. Não tem nenhum problema, né? Não Menina, me vamos diz uma coisa. reclamar. Onde que as pessoas encontram as tuas obras, em especial, obviamente, diga que é a última, a história de como eu morri? Olha, todos os 4 livros estão na Amazon. Então, se você colocar na Amazon J.C. Lides com Y, Com Y. já vai aparecer todos os meus livros. Parece Legal. tudo fácil. Se você colocar Herdeira ou a História de Como Morri, qualquer um dos nomes também aparece. Então, na Amazon você acha super fácil. Se você colocar no Google, na sua mídia de Google, o nome também vai aparecer, porque vai aparecer no site e vai aparecer a página da Amazon, então aparece direto. No meu site tem o link para todos os livros. Os livros na Amazon, eles estão em e-book. Você pode ler no celular, no tablet, no Kindle, no computador, onde você quiser. E os livros, o físico deles, você consegue comprar tanto pela Amazon quanto pelo meu site, com uma impressão sob demanda, pela Wiclap. Maravilha. E quem quiser te encontrar, quem quiser bater papo contigo, quem quiser conhecer, pedir inspirações, como é que faz para te encontrar nesse mundão sem porteira? Olha, Instagram, JC Lides com Y, autora, tudo junto. Coloca lá, só me mandar um direct. Gente, eu adoro conversar, vocês devem ter percebido, né? Porque eu falo horrores. A gente quase não gosta. Eu adoro conversar, então me manda um direct. Às vezes eu posso demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo. Palavra, sempre respondo. No site também tem uma partezinha de contato, se você quiser me mandar um e-mail, escrever por lá. Só mandar, escrever. Eu adoro saber o que as pessoas acharam dos livros. De verdade. Que bom. Não gostou, não me ofendo. Acho que é direito quando a gente coloca uma obra no mundo, seja o que for, livro, música, quadro, o que você fizer. Eu falo, Jéssica, tomara que alguém não goste. Tomara que alguém não goste, porque quer dizer que eu provoquei emoções nas pessoas. Tomara que alguém fale, mas que porcaria, não gostei, eu li inteiro. Mas leu inteiro. Você leu inteiro. Eu despertei alguma coisa em você. Exatamente. E é isso que vale a pena. É super fácil de achar. Menina. Jéssica, bem, uma outra coisinha. Por favor, volte. Você é uma simpatia de pessoa. Teu pensamento é fantástico, as tuas obras, a maneira como você se coloca, super show de bola. Por favor, tendo novidades, querendo bater mais papo, já que a gente gosta pra caramba disso, fala com o pessoal da DLC, liga pra gente, volta aqui, vai ser um prazer ter você de volta no Café Cultural. Foi um prazer enorme para mim. Eu adorei de verdade, não é aquela coisa assim, eu adorei. Não, eu adorei conversar com você, Sérgio, foi super legal. E eu volto sim, eu volto com todo prazer. Que maravilha. Não tem essa. Pode pedir, fala assim, quero bater papo com o Sérgio de novo. Manda lá pra Geni e ela fala assim, Sérgio, a Jéssica quer entrar de novo. Você entra a hora que você quiser aqui. Conversa qualquer coisa. Esse negócio, jornalista arranja assunto de tudo. E sai procurando, conversa de qualquer coisa, de tudo. Não vai ser o problema ter tema para conversa. Muito obrigado, menina. Um grande beijo, parabéns pelo teu trabalho. Continue da forma como você é aqui, com certeza. Você já é um sucesso e tem um futuro maravilhoso pela frente, tenha certeza disso. Obrigada, Sérgio. Obrigada mesmo, tá? E a você que assistiu mais esse Café Cultural, meu grande abraço. Tenho certeza que você adorou. E semana que vem a gente volta com mais um bate-papo tão gostoso como foi esse. Grande abraço.